Uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar, nas nossas quintas-feiras, nessas noites iluminadas, que estamos aqui representando a FEMEL, a nossa fraternidade, que nós não podemos estar lá presencialmente, então a fraternidade se faz presente dentro de nossas casas. Que privilégio, temos que ter gratidão a Deus, né? Eu separei aqui, para a gente dar início, uma leitura do livro O Pão Nosso. Rendamos graças. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agora as explicações de Emmanuel. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Então, eu convido a todos a fechar os olhos para dar início à nossa prece, no nosso Evangelho. Esse é o momento em que nos conectamos com Deus que está dentro de nós, com a espiritualidade superior que está ao nosso redor. É o momento de agradecer por esse presente que é a nossa oração toda quinta-feira, que, mesmo com as adversidades criadas pela pandemia, nós podemos continuar unidos, estudando o Espiritismo, trabalhando uns pelos outros, em prol da divulgação da doutrina, e o mais importante de tudo, vendo essa família espírita crescendo cada dia mais. Que nós saibamos, Senhor, pedir em nossas orações aquilo que realmente merecemos e que nós saibamos encontrar as soluções que o Senhor nos coloca em nossos caminhos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Nessa noite, então, nós vamos ter o início do Evangelho. Já peço de antemão, quem esqueceu, corre lá, coloca o seu copinho de água, sua garrafinha, para fluidificar no momento. Entra aí
em vibração, em boas sintonias, porque o passe é levado até a casa de cada um. A gente não precisa estar presente na casa espírita para tomar passe. Aprendemos isso. Nós temos a oportunidade, neste momento, de sentir a espiritualidade conosco, trazendo essa oportunidade dentro de nossas casas. E eu convido, então, para a leitura da noite, o nosso irmão Paulo, e depois nossa irmã Maria vai fazer as explicações do Evangelho. Paulo, por favor. Boa noite a todos. O capítulo 1, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então, incompreendidos, e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer que neles os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica. Em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica, ele vem cumprir, na época predita, o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Maria? Obrigada, Paulo. Boa noite aí a todos. Antes de eu começar a falar, gente, eu quero dizer que eu estou com um probleminha aqui na conexão, então se eu cair, vocês esperam um pouquinho aí que eu já logo volto, tá? Já caí 2 vezes aqui a conexão. Bom, hoje o Paulo fez a leitura, então, aí da última das 3 revelações descritas por Kardec. E voltando um pouquinho lá para relembrar as outras, para depois a gente estar entrando já no assunto de hoje. Então, nós já falamos sobre a primeira e a segunda revelação, que também fazem parte, né, deste primeiro capítulo, e onde nós falamos lá de Moisés, as leis mosaicas, do que o mundo divino lá pelas leis de Deus nos enviou Moisés, com ele os 10 mandamentos. E isso foi, assim, um grande degrau da evolução espiritual da humanidade.
porque Moisés trouxe o conhecimento de um Deus único, né, ali para aquele povo que precisava daquilo, naquela época, e preparando eles ali para, depois de alguns séculos, então, vir o advento de Jesus Cristo. E aí vem a segunda revelação, que é Jesus, que foi o nosso maior presente, né? O maior presente que Deus já deu para a humanidade, e que Jesus veio encarnar entre nós por um determinado tempo, mas aí com o objetivo de se fazer cumprir as leis divinas, trazendo muita luz, né, para a humanidade, ensinando o amor, pregando a moral, mostrando para todos nós a vida espiritual. E ele, com toda a sua bondade e sabedoria, mostrou a todos nós, né, seres humanos, o elo que existe entre o céu e a terra, né, que seria entre o mundo físico e o mundo espiritual. E assim ele proporcionou a nós, seres humanos, também o conhecimento da vida espiritual. E mesmo ele tendo ficado pouco tempo encarnado entre nós, e também mesmo já tendo se passado mais de 2000 anos, a gente até hoje, né, relembra e fala dos seus ensinamentos, ele é relembrado pelos seus ensinamentos, que nos trouxe tanta luz, que nos trouxe o norte para o nosso caminhar. Bem, então, na segunda revelação, que foi a nossa última fala, nós analisamos ali a missão, né, divina de Jesus na Terra, e vimos que ele poderia trazer ali ele não poderia, né, trazer todas as verdades, né, naquele momento para aqueles homens, porque eles precisavam ainda ter um certo grau de adiantamento para poder estar compreendendo outros ensinamentos. E a leitura do Evangelho de hoje foi sobre, então, a terceira revelação, que veio esclarecer, veio complementar os ensinos de Jesus. Né? E fatos históricos mostram registros de manifestações espirituais desde os povos lá mais antigos. Alguns de vocês, né, já ouviram falar ou já leram sobre os fenômenos das mesas girantes, que ocorreram lá em meados do século XIX, e que despertaram ao interesse dos ilustres estudiosos, né, os homens das ciências lá daquela época. Essas mesas, né, flutuantes, elas respondiam ali perguntas através de pancadas, sem ali a interferência direta dos que apoiavam as mãos ali sobre elas. E dentre os pesquisadores desses fenômenos estava quem? Estava o senhor Hipólite Leon Denisard Rivaio, que mais tarde seria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. E investigando a natureza, então, desses fatos, o que Kardec observou? Que tinha uma força inteligente que os movia ali. E essa força se identificou como sendo um espírito. Aí Kardec se interessou muito mais, foi mais a fundo, Kardec começou a estudar mais esses fatos, aí fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas através, assim, dos diversos médiums, comparou-as, codificou-as, tudo, lógico, submetendo ali ao crivo da razão. E assim que nasce o Livro dos Espíritos. E a comunicação entre os dois mundos, então, se torna ciência, a ciência espírita. Então, vejam só. Deus novamente vem nos presentear. E esse Pai misericordioso, para confirmar, então, o Evangelho de Jesus,
e dá mais significado ainda à missão desse mestre divino, ele nos legou o Espiritismo, que, segundo Kardec, então é a terceira revelação. Então, vamos lá. Nós vimos que no Antigo Testamento, nós tivemos Moisés. O Novo Testamento, então, nos trouxe Jesus. E no século XIX, então, surgiu o Espiritismo. A terceira revelação que, cumprindo a promessa de Jesus de enviar outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 26. Então, essa terceira revelação veio nos trazer a compreensão da ciência do Espírito. Essa ciência que nos revelou um novo mundo, que nos esclareceu muitos dos ensinos de Jesus, e que até então eram aceitos com pouca compreensão, ou às vezes até com nenhuma compreensão. E da mesma maneira, então, que Jesus disse, eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento, como consta ali no Evangelho, também o Espiritismo não veio mudar as leis e nem os ensinamentos de Jesus. E sim, dar muito mais ênfase aos ensinos do Mestre. Então, e mostrando ali a nós toda a bondade do Pai Eterno. Através, inclusive, da reencarnação, nos dando várias oportunidades para que um dia cheguemos à perfeição espiritual. Então, sabemos, então, que o Espírito, aliás, que o Espiritismo, ele veio esclarecer as leis do Pai, com novas e também comprovadas explicações que acabaram tornando muitos dos ensinos de Jesus aceitáveis pela razão. E aí, portanto, vai facilitar a nossa aplicação desses ensinamentos em nossa vivência, em nosso dia a dia aqui na Terra. O Espiritismo, como doutrina, conhecimento, ela veio depois de Jesus, mas veio ensinando as leis eternas que nós não devemos nunca transgredir. E há mais de um século, já o Espiritismo apresenta-nos a crença de um Deus justo, bondoso, cujas leis eternas dá a cada um conforme as suas obras, aclarando ali a promessa de Jesus que nenhuma ovelha se perderia. É ali através da reencarnação, porque nós temos essa oportunidade bendita. Não tem como nós nos perdermos. Nós temos essa oportunidade. Então, nós vemos que na reencarnação, a justiça ela é incorruptível. Ela é igual para todo mundo. Ela mostra a ilimitada bondade do Pai, que nos oportuniza a chance de renovação, de buscar a evolução através da reforma moral. O Espiritismo ele não veio revogar as leis da evolução. As suas concepções significam que a humanidade ela experimentou ali um momento evolutivo e que possibilitou uma compreensão mais nítida dos problemas da vida material e espiritual.
E isso sem apresentar ali soluções mágicas, né, com a pretensão, assim, de derrogar as leis da natureza. Então, a doutrina dos espíritos possibilita desvendar, descortinar ali o véu que encobre o destino dos seres humanos e mostrando que a luta incessante, a nossa luta, ela é o veículo do nosso progresso. E, por consequência, a nossa redenção espiritual. Né, nos faz refletir de onde viemos, para onde vamos, o porquê de estarmos aqui. E o melhor de tudo, essa doutrina nos possibilita chegar às respostas. Então, podemos dizer que o Espiritismo é a doutrina do esclarecimento, porque é a luz do nosso caminho. É a redenção, porque ela ampara a nossa fragilidade. E ela é a renovação, porque ela nos aponta rumos certos. Então, veio estabelecer os ensinos de Jesus, nos trazendo a certeza da imortalidade do espírito. Através do espiritismo, nós sabemos que o ser humano, ele não acaba pela desagregação do corpo físico, ele não acaba com a morte, com o nosso desencarne. Pelo contrário, né, a gente sabe que somos espíritos eternos, que a vida, além do túmulo, ela persiste na sua integridade ali. Nos traz que a criação, ela não é ilimitada, não é limitada, pelo contrário, ela é ilimitada. E eterna também ali, em sua imensidade. Então, demonstra que somos cidadãos do universo, que vamos ali do simples ao composto. E que aos poucos nós nos elevamos espiritualmente e atingimos a dignidade de seres responsáveis. Então, cada conhecimento novo que em nós se fixa, nos faz entrever horizontes muito mais vastos, né, e gozar, assim, de uma felicidade mais perfeita. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo, essa doutrina que mostra a igualdade entre todos os irmãos. Somos filhos, né, do mesmo Pai, por isso somos irmãos. Que mostra que o caminho é a luz, né? Esse caminho sempre é o da luz para todos, e que todos nós, um dia, nós vamos evoluir à perfeição, com certeza. Então, longe de negar ou destruir o Evangelho, essa doutrina vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e tudo quanto Cristo fez. Ela elucida os pontos ali mais obscuros do ensino cristão. E assim, de tal maneira que para aqueles que não entendiam, ou até que pareciam assim inadmissíveis certas partes do Evangelho, passam sem dificuldade alguma a compreender e admitir com o auxílio dessa doutrina maravilhosa. Então, Kardec nos traz que o Espiritismo, ele difere ali das outras duas revelações, porque ele não está ali centrado em ninguém. Né? A primeira revelação estava lá centrada em Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira
ela é o resultado dos ensinos dos espíritos, através de médiuns de toda parte do mundo. E que a sua finalidade, ela é o desenvolvimento da fé raciocinada, que pode enfrentar ali a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, a missão do Espiritismo, ela é a mesma de Moisés e de Jesus. Ela é auxiliar o progresso moral dos homens. E com que finalidade? De que eles possam desenvolver-se na justiça, no amor, na verdade. Então, Jesus, ele é sempre a porta para o reino de Deus. E o Espiritismo é a chave, né, que nos ajuda a transpô-la e facilita ali a aplicação dos ensinamentos do Cristo, mesmo num mundo imperfeito como a Terra. E aqui estamos nós, né, para aprender o Espiritismo através do Evangelho de Jesus. E que possamos, nessa encarnação, evoluirmos um pouco mais, aprendendo a amar a Deus, ali sobre todas as coisas, como ensina o Cristo, ao próximo como a nós mesmos. E nós já estamos dando o primeiro passo, com certeza. Então vamos em frente, sempre para o caminho da evolução espiritual com Jesus. Obrigada a todos vocês, que a paz do Cristo esteja com todos, iluminando seus familiares, seus lares, e que possam levar sempre a palavra amiga aos que necessitarem. Obrigada a todos. Obrigada, querida Maria, pelas lindas explicações de nossa noite. E eu convido agora a nossa irmã Rose para fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e, com esse mesmo sentimento de gratidão, agradecer a Jesus. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Graças te damos por essas palavras, por esses ensinamentos, que nós possamos entender e praticar o que foi dito hoje aqui. Jesus e a sua bondade e misericórdia. Permita que os Espíritos Consoladores derrame por toda parte a sua paz e a sua fé, entrando no coração de cada pessoa, iluminando cada um. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer cada dia, Senhor. Te pedimos, ó Pai amado, que envolva-nos com a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, querida Rose. Obrigada, Paulo, pela leitura inicial, Maria, pelas explicações. E nós vamos nos despedindo aqui, desejando a todos e a todas que estão aqui na nossa reunião desta noite, que tenham uma linda Páscoa, abençoada por Deus, que todos consigam pensar na ressurreição do Cristo como um exemplo para a nossa vida, do retorno à vida que sabemos que é a eternidade que nos aguarda, que nós possamos renovar nossa fé e as nossas esperanças, e que tenhamos muita saúde para continuar trabalhando no bem. Gratidão a todos e aguardamos vocês na próxima quinta-feira.